E agora nós vamos falar a respeito da cana-de-açúcar no nosso estado e também falar um pouquinho sobre os benefícios que além do álcool, além do açúcar que a cana nos traz, outros benefícios que ela vem trazendo já há um bom tempo. Porque desde 2003, ano do lançamento dos carros Flex, a dezembro de 2023, o uso de etanol nos veículos evitou que mais de 660 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na atmosfera. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, nós vamos conversar com o diretor de inteligência da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única, o senhor Luciano Rodrigues, que está conectado aqui conosco. Luciano, um bom dia, você nos ouve bem? Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos. Ouço sim, prazer estar aqui com vocês e com todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Luciano, vamos falar então um pouquinho, começar já esse bate-papo nosso, né? A gente gostaria de começar perguntando como é a produção de etanol no nosso estado e somos o maior produtor do país? Sim, o estado de São Paulo é o principal produtor de cana-de-açúcar, né? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, nesse ano aqui, no Centro-Sul todo, nós processamos 332 milhões de toneladas de cana-de-açúcar até agora. Desse total, 195 milhões foram processados no estado de São Paulo, ou seja, mais da metade da cana-de-açúcar processada no país. O estado também é o principal produtor de etanol e o principal consumidor de etanol. De fato, essa é uma indústria que permeia a grande maioria dos municípios do estado. São mais de 400 municípios do estado, dos 600 e poucos municípios que o estado tem, que desempenham, que tem alguma atividade relacionada ao setor, seja usina de cana-de-açúcar, seja a produção de cana-de-açúcar ou mesmo a indústria de base que fornece máquinas e equipamentos para as usinas. Então é um estado de fato muito importante para o setor sucroenergético e vice-versa. O setor é o principal setor do agronegócio paulista. Ô Luciano, bom dia. A produção de etanol, a gente sabe, é uma excelência brasileira, né? Ele é feito somente, no caso o etanol, é feito somente da cana-de-açúcar ou existe algum outro produto que também dá para se produzir o álcool? Marquinhos, você trouxe um ponto importante, né? Nós começamos a produzir e misturar etanol na gasolina em 1931, de fato são várias décadas de experiência, ele sempre foi produzido a partir da cana-de-açúcar e de uns 5 anos para cá o Brasil também passou a produzir com um pouco mais de intensidade o etanol a partir do milho de segunda safra, né? Então hoje cerca aí de 20% do etanol do país vem de milho de segunda safra, 80% vem da cana-de-açúcar, e com isso a gente obviamente expandiu a produção para algumas regiões onde a cana não tinha tanta aptidão, né? A produção de etanol de milho acontece especialmente no centro-oeste, no estado do Mato Grosso. Mato Grosso já é o segundo maior produtor de etanol do país, então a gente agora tem uma complementariedade, 20% etanol a partir do milho, 80% etanol fabricado a partir da cana-de-açúcar. E com todas essas possibilidades, o processo de produção, ele mudou? Teve que ter alguma mudança nos últimos anos? Olha, o processo mudou muito, né? Ao longo dos últimos anos, aqui talvez com um pouco mais de tempo, pensando aí uma década atrás, né? Para quem mora no estado de São Paulo, lembra ainda da queima, da cana-de-açúcar, da fuligem nas cidades, etc. Esse processo acabou. Hoje, se tiver queima é porque teve algum acidente ou foi algo criminoso, né? A indústria, isso é ruim, é prejudicial para a indústria, e essa acho que é só a ponta do iceberg, né? Essa indústria passou por um processo de transformação. A questão da queima talvez seja aquela que é mais visível para a população, mas só para a gente ter uma ideia, hoje nós temos mais de 90% das usinas do país certificadas na Política Nacional de Biocombustíveis, e a gente consegue saber o potencial de descarbonização do etanol produzido por cada planta industrial. As empresas se comprometeram uma política de desmatamento zero. Então hoje, se você tiver uma fazenda com 1.000 hectares, se desmatar um único hectare, a fazenda inteirinha está fora
do programa, da Política Nacional de Biocombustíveis, e as empresas têm que monitorar isso com imagem de satélite. Isso é auditado por uma empresa externa e depois validado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a agência reguladora. Então a gente tem hoje uma estrutura, né, de monitoramento muito intensa, e de fato a sustentabilidade, a produção com menor custo, com maior eficiência econômica e agora com maior eficiência ambiental, foi introduzida de maneira definitiva nessa indústria. Luciano, nós tivemos um avanço muito grande com relação ao consumo do etanol, que vem aumentando ano a ano. A Única acompanha essa evolução na mudança das pessoas na hora de abastecer o seu veículo? Olha, sim, a gente faz um acompanhamento, né, do que acontece na dinâmica de mercado. De fato, você tem razão, esse ano aqui, desde janeiro, as vendas de etanol elas estão na faixa de 40%, 50% a mais do que o que a gente observou, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado. Né? Isso é fruto da competitividade do combustível lá na bomba, né? E desde agosto do ano passado o etanol é competitivo em relação à gasolina. Em algumas regiões essa diferença de preço entre etanol e gasolina chega a R$2 por litro. Né? Se a gente imaginar um tanque de 60 litros, eu estou falando de R$120 de economia. Óbvio, o etanol rende pouco menos que a gasolina, 70%, 75%. Então esses R$120 de economia, se a gente pensar por quilômetro, talvez algo próximo de R$70, R$80 de economia. Então é uma economia significativa a cada abastecimento. Isso fez com que o consumidor avançasse, né, com o uso de etanol. E a gente, inclusive, trouxe uma campanha de conscientização desde janeiro, né, para levar um pouco dessa mensagem do que acontece no campo, do que acontece na produção de etanol e qual é o benefício que o consumidor tem lá na ponta, né? Porque a gente está falando de economia, mas na prática ele está economizando o seu bolso, está gerando emprego, está gerando renda no interior do país, está descarbonizando. O etanol reduz as emissões de gases de efeito estufa. Tivemos uma pequena... Luciano voltou. Cortou só o finalzinho, Luciano. Opa. Vamos tentar o áudio do Luciano Rodrigues, ele que é diretor de inteligência da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única. Luciano, você nos ouve? A gente só não está ouvindo você. Vamos fazer o seguinte, tenta desconectar rapidão, Luciano, e conectar novamente para ver se a gente consegue restabelecer aqui. Enquanto isso, nós vamos falando dessa importância, né, Marquinhos? Porque o etanol, além de a cana-de-açúcar, né, além de poder fornecer aí o etanol, a açúcar, agora também com o bagaço, né, que daqui a pouco a gente vai falar com o Luciano. A geração da bioeletricidade, né? Que olha que interessante, energia, cara, elétrica, né? Então, nós temos aí vários tipos de produtos que a cana-de-açúcar depois... não perde mais nada, né? Até o bagaço aí que o Luciano vai poder explicar pra gente melhor, para quem não sabe como é, né, utilizado também para a produção de energia. Luciano já está de novo conosco. Luciano, nos ouve? Ouço sim, tudo bem. Agora está chegando aqui também sua voz novamente. Quero só perguntar, Luciano, ainda engajado na pergunta que eu fiz anteriormente, o estado de São Paulo é o maior consumidor de etanol? Sim, eu estava dizendo que é o maior consumidor, né, que o etanol é atrativo aqui para o consumidor, e quando a gente consome etanol lá na bomba, a gente tem no Brasil uma opção diferenciada de a cada abastecimento poder escolher entre um produto e outro. A presença do etanol no ano passado trouxe uma economia próxima de 7 bilhões de reais para os consumidores, gerou emprego, gerou renda. Só para a gente ter uma ideia, também reduz emissão de gases de efeito estufa. Para a gente ter uma noção desse potencial, o consumidor que abastece um tanque de etanol por semana, ao longo das 53 semanas do ano, o que ele evita de emissão de gases de efeito estufa é o equivalente ao plantio de 22 árvores. Então, estou pegando um único consumidor, simplesmente abastece com etanol, economiza, e sob o ponto de vista ambiental é como se ele tivesse plantado 22 árvores com o que ele deixou de emitir de gases de efeito estufa por optar pelo biocombustível. E é possível saber quais estados mais produzem?
o etanol? Sim, nós temos um acompanhamento da produção em todo o centro-sul do país. Hoje, 8% da produção fica na região nordeste, 92% na região centro-sul. Dentro do centro-sul, os principais estados produtores são São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Esses são os principais estados produtores de biocombustíveis de etanol, especificamente aqui no Brasil. E essa pontuação relacionada à situação climática, né, essas mudanças climáticas que nós estamos vendo aí em vários países. Luciano, vocês acreditam em uma maior conscientização das pessoas, assim, poderemos dizer, uma maior preocupação com tudo que vem acontecendo relacionado ao que a gente acabou de abordar? E qual o papel da Única nesse processo? Marquinhos, eu entendo que sim. O aquecimento global é um problema que está aí, está posto. Né? A gente precisa reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Agora, obviamente, a gente precisa de política pública que reconheça isso. Né? Então, quando a gente fala de energia renovável, pode ser etanol, pode ser bioeletricidade, ou mesmo outra energia renovável em relação ao fóssil, precisa ter uma diferenciação de tributo para reconhecer esse benefício ambiental. Precisamos ter políticas como a Política Nacional de Biocombustíveis, que permite que os produtores emitam créditos de descarbonização, né, conforme vendem o seu biocombustível. Ou seja, esse componente ambiental precisa ser reconhecido pelo sistema de preço. E o Brasil tem feito isso, né? Nós estamos avançando nas políticas públicas com bioenergia. Entendo que a gente tem um potencial enorme. Nós estamos falando muito aqui de etanol, porque é aquilo que está mais próximo do consumidor, né? Mas essa indústria que, como vocês mesmos mencionaram, né, era o etanol da cana-de-açúcar, passou a ser o etanol de milho. Aí perto, em Piracicaba, tem a produção de etanol de segunda geração, que é feita a partir do bagaço da cana. Passou a produzir bioeletricidade e no futuro tem um potencial enorme para usar subprodutos da indústria para fazer biogás, biometano, para fazer combustível sustentável de aviação. Semana passada o país aprovou uma lei da produção de hidrogênio de baixo carbono. A gente pode usar etanol para fazer hidrogênio no futuro. Então, eu entendo que o trabalho que a gente faz lá no campo, né, no fundo a cana-de-açúcar, o milho, no estado de São Paulo, a cana especialmente, ela capta energia solar e depois na indústria a gente converte essa energia solar capturada pela cana em formas diferentes de energia para a sociedade. Energia elétrica com bioeletricidade, combustível com etanol, combustível, gás com biogás e com biometano. Né? Então eu entendo que a gente tem um potencial grande pela frente nesse mundo que precisa de energia renovável de baixo carbono. Que interessante, né? Eu não tinha analisado esse ponto aí de que a cana, nesse caso aí, ela absorve a energia, né, solar e depois, ao mesmo tempo, lá no final, né, do ciclo, ela transforma essa energia em eletricidade, né? Que doido que é o negócio, né, cara? É muito interessante. A principal diferença que a gente tem aqui, basicamente, é o seguinte: quando a gente nós imaginamos gasolina, nós estamos pegando o carbono que está lá embaixo da terra, né, no formato de petróleo, converte ele em gasolina e a hora que eu queimo essa gasolina, esse carbono vai para a atmosfera e vai aumentando a concentração de gás de efeito estufa. No caso do biocombustível, do etanol, o que acontece? Né? A gente aprendeu ainda lá na educação primária que no processo de fotossíntese as plantas absorvem gás carbônico e água e convertem isso em açúcar e biomassa. O que a gente faz é usar esse açúcar e essa biomassa para produzir etanol, e quando a gente queima etanol no carro, o gás carbônico, o CO2 que sai no escapamento do carro é o CO2 que a planta absorveu. Então a gente tem um ciclo quase fechado. Só não é 0 a 0 porque a gente ainda usa um pouco de diesel na colheita, usa o adubo nitrogenado, mas chega a reduzir até 90% das emissões de gases de efeito estufa comparado com a gasolina, porque o que a gente emite é absorvido pela planta para que ela possa crescer. Perfeito. O Luciano comentou a respeito de Piracicaba nós termos aqui uma planta do grupo Raizen, se eu não me engano, né? Que faz o etanol de segunda geração. E aqui, na cidade vizinha de Capivari, nós temos a unidade da Raizen Rafar que faz a bioenergia, né? Que gera energia através do bagaço da cana-de-açúcar da sua produção, que é realizada aqui no município de Rafar. Então é muito interessante todo esse ciclo da cana, porque antigamente, né, Luciano, você tinha a cana, você tacava o fogo na cana para poder fazer a colheita e só aproveitava um pouco da cana-de-açúcar. E hoje
desde o processo da colheita até o final, toda a estrutura da cana-de-açúcar é aproveitável 100%, né? Sim, a gente aproveita, como você mesmo mencionou, né, o caldo da cana-de-açúcar para fazer açúcar e etanol, né, a biomassa, o bagaço é utilizado para fazer energia elétrica, essa energia elétrica para alimentar o processo industrial e também para vender para a rede. No final desse processo, nós já temos agora empresas que estão usando os subprodutos, né, vinhaça e a torta de filtro, que hoje é utilizado como biofertilizante na lavoura. Então eles passam por um processo de biodigestão, a gente consegue produzir gás, biogás, purifica esse biogás, é possível fazer biometano e ainda assim, ao final desse processo, a gente tem lá uma vinhaça modificada que consegue, né, que entrega para a lavoura potássio no caso da vinhaça, fósforo no caso da torta de filtro, ou seja, eu consigo assim, no final do processo, ter um biofertilizante. Então, a gente tem um exemplo de economia circular, tudo que vem do campo acaba sendo aproveitado para gerar energia e retorna para o campo, no final desse processo, um biofertilizante. Então, de fato, é uma indústria que avançou muito e está na fronteira, digamos assim, desse processo de economia circular, de produção de energia de baixo carbono. Perfeito, o ciclo natural da vida, se nós humanos pudermos aproveitar da melhor forma, acredito que ele é perfeito, né, Luciano? É isso, no fundo, essa parte biológica do processo é a parte que traz a sustentabilidade de todo o sistema, né? Quando a gente fala de gases de efeito estufa, está saindo lá na frente é o que eu absorvi lá atrás. Então, tem uma dinâmica absolutamente diferenciada. E entendo que isso, né, tem sido valorizado não só no Brasil, mas no mundo todo. E aqui a gente tem um exemplo diferenciado. Nós temos expertise, só para a gente ter uma ideia, né? Hoje, se nós somarmos toda a energia consumida no Brasil, e quando eu falo energia, é tudo. Energia elétrica, energia no formato de combustível, somar tudo isso aí, a indústria sucroenergética ela representa quase 20% da oferta da produção de toda a energia que é consumida no país, né? E a gente usa cerca de 1% da área do território nacional para oferecer 20% de toda a energia. A principal fonte de energia renovável é uma indústria que foi para muito além do agronegócio, né? Que via de regra é um fornecedor de alimentos. A gente fornece alimento, 50% do açúcar consumido no mundo vem do Brasil, comercializado no mundo, vem do Brasil, e nós ofertamos cerca de 1/5 da energia que é consumida no país. Luciano, ainda falando um pouquinho sobre os desafios do setor de biocombustível, especialmente no etanol, o cenário da bioenergia continua muito promissor para o nosso país? Ô, Tony, eu entendo que sim, né? Como eu mencionei, nós temos condição de clima, solo, e aptidão para produzir biocombustíveis a partir de várias matérias-primas. Nós temos experiência e conhecimento. Nós não temos talvez o mesmo recurso que outros países têm, né? Quando você olha a China, olha Estados Unidos, mesmo o bloco europeu, eles têm um investimento, estão realizando investimentos pesados, né? Com dinheiro a baixo custo em energias renováveis. A gente não tem essa condição no Brasil. Então o que a gente tem que fazer é aproveitar esse diferencial que a gente tem para produzir de maneira mais competitiva, criar políticas públicas e um ambiente de negócios que possa atrair investimento, né, para que a gente possa unir um ambiente com segurança jurídica, com regras claras de um lado, o nosso potencial de produção do outro e fazer frente a esse investimento que vem acontecendo fora do país. E de fato, a região tropical do globo é uma região com uma aptidão importante para fazer biocombustíveis, né? A gente tem uma condição de clima, e no Brasil especificamente, nenhum tipo de problema entre a produção de alimentos e a produção de energia. A gente consegue produzir alimentos, produzir energia, produzir celulose, produzir fibra, né, sem nenhum tipo de preocupação com a oferta de commodities agrícolas. Então, o Brasil tem uma condição diferenciada nesse processo,
E acho que essa indústria, não tenho dúvida nenhuma, que ela é parte dessa solução na luta contra o aquecimento global. Luciano, queremos... Mais alguma pergunta, Marquinhos? Não, perfeito. Luciano, queremos agradecer a sua participação na manhã desta quarta-feira aqui conosco no Primeira Página da Raízes FM, para poder falar um pouquinho do avanço dessa grande gama de produtos que a indústria de cana-de-açúcar e bioenergia traz. E também agradecer você como diretor de inteligência da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a única, poder estar participando aqui conosco nessa manhã. Então, muito obrigado mais uma vez por estar trazendo informações importantes à nossa sociedade. Tony, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, mandar um abraço, né? Eu vi aqui vocês mostrando um dos ouvintes, encaminhando, trabalhando aí na colheita da cana. Então, todo esse potencial que a gente mencionou começa lá no campo, né? Uma indústria que envolve mais de 2,3 milhões de colaboradores de maneira direta e indireta. Então é importante o trabalho que todo mundo está fazendo ao longo dessa cadeia para que, quando o consumidor abastece lá com etanol, ele possa economizar, ele possa descarbonizar, ele possa gerar renda e riqueza por todo o interior do Brasil. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, um prazer falar com vocês. Nós conversamos com o Luciano Rodrigues, diretor de inteligência da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a única aqui do nosso estado de São Paulo. Agora e nossos ouvintes continuam mandando fotos aí da colheita da cana, já tem mais, hein? Agora são 8 horas e 43 minutinhos, Marquinhos. Qual é o nome do nosso ouvinte que mandou a foto e o áudio? Fala, Marcão D'Alesso, pessoal lá dos Garibaldi, hein? Olha lá. Vamos trazer aqui a participação do nosso ouvinte. Diz que tá frio mesmo, até congela o óleo. O trator cedo tava com um dedo de gelo em cima aqui onde nós tá trabalhando. Eu falei, esfriou pra caramba mesmo. Tá congelando o óleo no tanque. Olha só, cara, 3.7 também, isso que é o quê, né? Não é fácil não para esse pessoal que está na lavoura. Porque eles não levantam cedo igual a gente, 5, 6 horas da manhã. Eles levantam 1 hora da manhã para poder sair para roça 3 horas da manhã. Esse povo não dorme, né, cara? 24 rodado direto aí. Conheço, né, o pessoal lá, o Ney, o Garibaldi, o seu Nardo, né, o Nardão lá. Um abraço para vocês aí.